Jornalismo acontece. O pensador Friedrich Wilhelm Nietzsche, que é bastante conhecido, né? Não é necessário apresentações. Ele gostava muito de aforismos e um deles era a respeito de olhar para o abismo. Então, o Nietzsche dizia que se alguém olha, em uma tradução está, olha tempo suficiente para um abismo, em outra tradução está, olha durante muito tempo, por muito tempo, para um abismo, o abismo olhará de volta. A Europa está olhando já faz um tempo suficiente para que o abismo olhe de volta. E ela não consegue tirar o olhar, desviar o olhar do abismo. Nós tivemos ontem um encontro do Macron com o Zelensky. E aí, claro, a França coloca dinheiro na Ucrânia, em forma de armas, de ajuda militar, até ajuda financeira. França, Alemanha, a Itália. E os repórteres perguntaram ao Macron, mas espera aí, o governo ucraniano ele está emendando uma crise de corrupção na outra. Denuncia-se um esquema de corrupção e logo depois aparece outro e outro. Agora, no fim de semana, o principal assessor de Zelensky pediu demissão do seu cargo. Ele que era o responsável para conversar com os Estados Unidos a respeito da proposta de Trump para a paz entre Rússia e Ucrânia. Mas é um negócio de desvio de dinheiro que envolve, porque a Ucrânia tem alguns magnatas que controlam inteiramente o poder político. E desde a guerra, eles dividem esse poder com os militares. O Zelensky é apenas a expressão, sobretudo externa, do regime. Ele é útil, porque ele é o rosto que o mundo conhece. Ele é recebido nos parlamentos, parlamento europeu, parlamento dos países da Europa, Congresso dos Estados Unidos, ele é recebido. Encontros da ONU, requisições de entrevistas a todo momento. Ele é a expressão da Ucrânia no mundo. É conhecido no mundo todo, muita visibilidade. Mas ele não governa a Ucrânia. Mas, claro, tem a sua parcela no poder, tem os seus indicados, os seus próximos. Foi mantido, mesmo depois de expirado seu mandato. A guerra foi a explicação usada para tanto. E aí, o senhor Zelensky é muito próximo de um dos empresários envolvidos nesse esquema de corrupção. Uma proximidade anterior à chegada de Zelensky à presidência. Mas sobrou ali para o assessor. Então os repórteres perguntaram para Macron: olha, você pega dinheiro do povo francês. Esse dinheiro é do povo francês, não é seu, né? Você pega dinheiro do povo francês e coloca à disposição de um governo e de um Estado que não consegue se livrar de denúncias seguidas de corrupção. A imprensa quase não mostra, né? Até porque
esse é um momento muito ruim do jornalismo internacional. Basicamente, são agências utilizadas por governos, né? E só reproduzem, e isso é proposital, não é uma distração, não é incompetência, é proposital. Só divulgam aquilo que está em estado de compatibilidade, de afinidade com a posição que eles defendem. Coisa desonesta, né? Já vimos vários capítulos, inclusive no caso Joe Biden e Ucrânia. Aquilo foi gravíssimo, gravíssimo, a ponto do New York Times pedir desculpas por um erro que não é um erro ortográfico, não é nem sequer uma informação errada, é uma manipulação da informação. Isso é moralmente muito grave. Mas disseram, e aí, Macron? É o dinheiro do povo francês. E ele falou, não. A prova de que é um governo honesto é que aí, ó, eles descobriram, estão investigando. Tá? E uma desculpa esfarrapada. E aí ele tentou encerrar o assunto dizendo, o problema é na Rússia, onde não há transparência, há uma autocracia e tal. Não é por acaso que o partido, ou o conjunto de partidos que apoia Macron, esse conjunto de partidos só está perdendo a eleição uma atrás da outra. Ele não consegue dar sustentação política aos primeiros ministros escolhidos por ele. Um após outro vai sendo derrubado pelo parlamento. Ele não tem voto suficiente no parlamento. Por quê? O povo francês, não só em relação a esse assunto, mas diversos outros, né, se sente assim traído pelo Macron. Por tudo aquilo que ele acenou ao eleitor e tudo que ele faz. A Alemanha, e agora é uma advertência feita pela grande indústria alemã, que geralmente é silenciosa, não se manifesta sobre assuntos políticos, mas resolveu fazer um alerta. Esse alerta, inclusive, teve como protagonista a principal federação industrial da Alemanha. E eles disseram o seguinte: a economia alemã atravessa sua crise mais profunda desde a Segunda Guerra Mundial. Desde a Segunda Guerra Mundial. Claro, a Alemanha nesse período teve, depois da Segunda Guerra, a sua reconstrução, primeiro sob ocupação, né? Mas sua reconstrução, uma nova Constituição ditada pelos aliados vencedores na guerra, o governo Adenauer, que foi restaurador, muito dinheiro dos Estados Unidos, até para confrontar a Alemanha Oriental, isso é óbvio, e o bloco que tinha a liderança da União Soviética. Assim como na Itália, inundaram a Itália de dinheiro para evitar o que parecia, naquele momento, inevitável, que seria a vitória dos comunistas na eleição geral. E esse tipo de coisa. Então, e a Alemanha cresceu de maneira formidável, há muito tempo é a principal economia da Europa, mas também já há um tempo razoável parou de crescer. Crescimentos pífios. Isso é anterior a shows, ainda com Angela Merkel, ou Angela, como eles dizem lá. E os industriais estão dizendo que Friedrich Merz, charado Nietzsche, né? O Frederico Merz, ele só fala. O tempo está passando e a economia chinesa
está enfraquecida a economia alemã está enfraquecida pela concorrência chinesa, pelos preços elevados de eletricidade, que minam sua competitividade. Vocês se lembram? Olaf Scholz ao lado de Biden, e o Biden dizendo: a Alemanha vai desligar o segundo gasoduto que leva gás russo para território alemão. Um anúncio que só poderia ser feito, se era para ser feito, pelo Scholz, jamais pelo Biden. Jamais pelo Biden. Foi feito pelo Biden ao lado do Scholz, ele calado, e não deu outra. E aí, sem o gás russo, o preço da produção de energia começou a subir, e atingiu fortemente a competitividade da indústria alemã. O Peter Leibinger, presidente da Federação das Indústrias Alemãs, Leibinger disse o seguinte: a economia alemã está em queda livre e, mesmo assim, o governo não responde com a firmeza necessária. Mas, terceiro trimestre, a produção caiu 0,9% em relação ao trimestre anterior e 1,2% em termos interanuais, mesmo período do ano passado. O Merz diz assim: eu tenho um plano. E ele tem. E não é solitário nessa empreitada. Não está sozinho nessa empreitada. Com ele estão Starmer, a mesma linha de Tony Blair, no nível de traição à história do trabalhismo britânico. Olha que o trabalhismo britânico não tem nada demais. Conseguiu coisas importantes, mas porque naquele momento o capital precisava do estabelecimento da social-democracia e do Estado de bem-estar social, welfare state. Mas, do ponto de vista ideológico, de transformação, o Partido Trabalhista não tem nada demais. Mas toda a realização digna que ele construiu, que ele mostrou, que ele fez, toda a realização digna foi traída por Tony Blair e agora por Starmer. Tem o apoio de Macron. Macron está junto nessa empreitada com Merz. Meloni, empolgadíssima, até porque a Itália não tem dinheiro para promover sua recuperação econômica. Então ela embarca num projeto europeu. Que projeto é esse? Armamentismo, investimentos na indústria armamentista e a necessidade de propagandear para o público europeu que a qualquer momento a Rússia vai atacar a Europa Ocidental. E não é um receio que paralisou a Europa, é uma ação nessa direção. A Europa boicota qualquer mínima iniciativa que possa levar ao fim da guerra Rússia e Ucrânia. Boicota. Inclusive usa esses magnatas ucranianos que amam a ideia de ver a Ucrânia na União Europeia, e o plano do Trump, inclusive, apoiado pela Rússia, previa que não haveria qualquer impedimento à integração da Ucrânia à União Europeia, mas total impedimento à entrada da Ucrânia na OTAN. São coisas diferentes. Entrar na União Europeia significa participar do mercado europeu, talvez aderir ao euro, talvez aderir aos tratados de
livre circulação das pessoas. Agora, a OTAN é outra coisa. Aderir à OTAN pode fazer com que, em menos de um ano, haja armas nucleares na Ucrânia, na fronteira com a Rússia. São coisas bem diferentes. A Europa boicota, mas, ao mesmo tempo, ela pretende usar a guerra na Ucrânia para uma ação da OTAN, ou seja, ela conta com os Estados Unidos, é óbvio, porque não teria nenhuma chance militar. Porque ainda que tivesse chance num confronto convencional, o risco de uma derrota no campo das armas convencionais poderia levar a Rússia ao uso das armas nucleares. E aí, França e Reino Unido, que são os países europeus ocidentais, que têm armas nucleares, não são páreo. Obviamente, não são páreo. Teria de ser a OTAN, o que significa os Estados Unidos teriam de capitanear uma ação militar contra a Rússia. O que poderia, claro, levar aí a uma guerra nuclear com armas estratégicas, mísseis que viajam mais de 5 mil quilômetros, ogivas múltiplas, com a capacidade de destruição cada vez maior. E essa Alemanha, cuja Federação da Indústria está dizendo o país está quebrando, tem do seu chefe de governo, que lá eles chamam de chanceler, tem do Friedrich Merz, o aceno de que a indústria armamentista irá salvar a economia alemã. Há um plano dos generais alemães sobre como reagir a um ataque russo, como usar aquelas estradas formidáveis da Alemanha para campo de pouso para aviões militares alemães e da OTAN. E agora, pasmem, a convocação para servir nas Forças Armadas tornou-se compulsória. O parlamento aprovou isso. Na verdade, é o alistamento compulsório. Não significa que o sujeito será obrigado a servir, mas o alistamento terá de ser feito. E a França adotou a mesma política. O alistamento obrigatório. Isso é para, sobretudo, isso é decisivo numa guerra nos tempos de hoje? Não, claro que não. Isso é irrelevante. Mas na prática, significa mobilizar a sociedade para uma historinha que está sendo contada. Hoje, essa história é falsa, é mentirosa. Ela foi elaborada para construir um clima de guerra. A Rússia vai nos invadir. Os Estados Unidos usavam isso nos tempos da Guerra Fria. Havia até uma expressão que era muito usada. Ela tem filme, né? Os russos estão chegando. Olha, há russos ali emergindo do mar. Tem um objeto suspeito ali no Atlântico ou no Pacífico. Parece ser um submarino. Não é verdade? E aí, o que acontece? Esse conto, essa mentira, fez a Europa não tirar os olhos do abismo. E as mobilizações são cada vez maiores. Os ingleses, ali na residência oficial do primeiro-ministro. Isso não é um sentimento nas ruas de Londres, de Liverpool, nada disso. Esse é algo que é trabalhado febrilmente nos gabinetes e no parlamento. Eles estão produzindo
um clima que é aquele que precede a guerra. Aquele clima que o mundo sentiu, principalmente a Europa, desde 33 até 38. E em 39 veio a guerra. Eles estão produzindo artificialmente o clima que precede a guerra. Mas há um problema. O abismo começa a olhar para eles. Hoje, Putin disse o seguinte: o tal plano europeu para a guerra Ucrânia e Rússia, está descartado. A Rússia não levará em consideração. A Europa diz: nada pode ser feito na Ucrânia sem a anuência da Ucrânia e dos europeus. Aliás, quando eles dizem europeus, claramente excluem o fato de que a maior parte da população russa vive na Europa. A ocidente, a oeste dos Urais. Embora a maior parte do território russo fique na Ásia, claro. Parte esmagadora do território russo fica na Ásia, mas a maior parte da população russa vive na parte europeia da Rússia. Moscou, São Petersburgo. E o abismo olhou para a Europa. Porque hoje o Putin disse: o plano deles está descartado. Mas não é só isso. Notamos que a Europa parece querer uma guerra. Disse o Putin. Se a Europa quer uma guerra, a Rússia está pronta. É, por enquanto, essa guerra verbal. E o Trump não conseguiu mostrar firmeza na defesa de seu plano. Ele recuou pateticamente. E ficou ali meio perdido, vendo os europeus apresentarem um plano alternativo, que na verdade é um plano para que não haja paz. É aquele plano elaborado sabendo-se de antemão que ele não será aceito. Ele é feito para isso, para ser rejeitado. Há grandes negócios, bilhões de euros circulando por conta dessa guerra. E há agora, porque a indústria armamentista, você tem 8 gigantes nos Estados Unidos que pertencem ao capital financeiro. Não são mais os capitães de indústria, é o capital financeiro que absorveu também esse setor. E para eles, nenhum problema em produzir armas na Alemanha. Só que o Merz precisa começar a empurrar a Alemanha para uma mudança constitucional. A ideia é criar tal clima que leve os alemães a aceitarem que a Alemanha tenha armas nucleares. O Japão está fazendo a mesma coisa, só que apontando não para a Rússia, mas para a China e para a Coreia do Norte. Quer mudar sua Constituição. Porque esses dois países foram terminantemente proibidos, e no caso de ambos, pelos Estados Unidos, de terem armas nucleares. Foi a Constituição pós-Segunda Guerra. Eles eram os derrotados, porque eles foram os agressores e derrotados tiveram de aceitar essas condições. O tempo passou, as relações são outras, e eles querem armas nucleares. Mas principalmente querem uma indústria armamentista pesada, que produza caças, tanques, drones militares, sistemas de defesa, mísseis sofisticados. E suas economias em frangalhos.
A Alemanha, a maior economia da Europa, tem agora esse alerta dos seus industriais. O país está afundando, eles estão dizendo. E o Merz não faz nada. E o Merz está dizendo, calma, calma, calma. A indústria de armas salvará a economia alemã. Mas para isso ele precisa de uma perspectiva elevadíssima de guerra. De uma quase certeza de guerra. Só que o discurso, com interesses financeiros, com gente sendo subornada para abrir as portas para a indústria armamentista, tudo isso levou o olhar da Europa para o abismo. E aí, como está no aforismo de Nietzsche, o abismo olhou de volta. Jornalismo, Bandeirantes.